Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu tenho certeza que o Senhor há de falar com você. Amém. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Ela se renova todas as manhãs. A palavra de Deus, ela fala conosco, ela dá instrução, ela dá consolo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada. Ela consegue discernir todas as coisas. E o Senhor, Ele quer falar conosco no dia chamado hoje. Ele quer trazer à memória aquilo que dá esperança a você. Ele quer dizer: ei filho, estou aqui, eu te amo. Me glorifica, me exalta, que hei de fazer grandiosas coisas. Não olhe para nada, olhe para mim. Amados, muitas das vezes nós queremos olhar para o homem. Nós queremos encontrar um ser humano ao qual é capaz de fazer o quê? De ser exemplo. Sim, nós podemos achar bons exemplos nessa nação. Sim, nós podemos, mas em tudo tem um filtro. A Armaline, ela não erra 100%, o apóstolo, o bispo, ele não erra 100%, mas ele também não acerta 100%. Nós somos sujeitos a falhas, né? Mas sim, nós estamos aqui nessa terra para aprender juntos. O erro na vida do cristão, ele não pode ser premeditado. Ele geralmente é um tropeço, escorregadio, acontece. Nas pequenas coisas, muitas das vezes nós erramos. Mas, amados, o Senhor, Ele me chamou aqui a atenção para que nós venhamos olhar para Ele. Nós venhamos olhar para Ele. A nossa vida tem que ser cristocêntrica. Ele é o dono da obra, é Ele que te chamou, é Ele que se responsabiliza, Ele que vai te ajudar, Ele que vai te instruir, Ele que vai te levantar, Ele vai trazer alegria para o seu coração. Amém? A palavra de Deus nesse dia chamado hoje para nós está em Abacuque, no seu capítulo 3, a partir do verso 17. Que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto do Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça, me faz andar altaneiramente. Amados, aqui o Senhor, Ele está nos chamando, nos convidando a nos alegrar. Ele nos chama, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que as bênçãos aparentes, as bênçãos materiais, elas não aconteçam, ainda que não haja fruto, ainda que ninguém te ouça a falar sobre a salvação. Ainda que a figueira, ainda que nem haja fruto na vide, ainda que a vide não tenha fruto, ainda que as pessoas não deem crédito ao que você fala, ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Quem é o produto da oliveira, amados? Quem é o produto? Quem é a oliveira? Quem é o produto da oliveira? Amados, quando ele fala ainda que o produto da oliveira minta, ele fala ainda que os grandes líderes religiosos fracassem. Ainda que os grandes líderes religiosos fracassem. Líderes mentirosos, líderes soberbos. Muitos irmãos, amados, alegam que saiu da igreja por conta do homem, sendo que o homem é tão falho, amados. Então ele convida que a gente, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam o seu mantimento.
ainda que você tenha sido levado para uma obra missionária e as pessoas falaram que ia te manter lá e te abandonaram e não supriu a sua necessidade, falaram que ia suprir a sua necessidade e não supriram, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que haja separação nos filhos do Senhor, ainda que entre a discórdia dentro da igreja por pessoas que deixam o inimigo usar a mente e o coração, ainda que nos currais não haja gado, ainda que não haja a materialização do Espírito na sua vida, ainda. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, amados, a palavra de Deus nos instrui a se alegrar no Senhor, porque é dele, é no Senhor, é naquele que é perfeito e não há sombra de variação. É dele que tem que vir a nossa alegria. Todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Jesus te chamou para fazer a diferença, para ser a diferença. Então, ainda que você não veja essa diferença, ainda que as coisas tenham acontecido totalmente o contrário, ainda que as pessoas tenham escarnecido da palavra de Deus, Ele nos diz em sua palavra: procure um pastor e seja imitador. Ele não diz isso na sua palavra. Procura um pastor e seja imitador desse pastor. Vai para uma igreja que o pastor ele é perfeito e seja membro dessa igreja. Não, Jesus não diz isso. Até mesmo o apóstolo Paulo só nos instrui a imitá-lo por um único motivo. Ele diz: sedes meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. De Cristo. Então, amados, por que Paulo falou isso? Porque muita gente tem a dificuldade de ser imitador de Cristo porque nunca viu Cristo. Então, naquela época, ele deu a instrução do seguinte: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque tem muita gente como Tomé, que se não vê, que se não apalpar, não consegue entender que é real. Então, amados, ele não falou: procure um apóstolo, procure um bispo, procure um diácono, procure um líder religioso que seja perfeito, imite ele. Não, ele fala para nós imitarmos a ele, que ele é o nosso líder, ele é o pastor dos pastores. Então, amados, ainda, eu venho com essa mensagem trazer para o seu coração, porque o Senhor falou muito forte ao meu coração, falando: Aline, tem muita gente se desviando por causa do homem. Aline, eles precisam compreender que não é o homem que levanta, sou eu. Eu uso pessoas nessa terra. O Senhor, ele usa as pessoas, amados. Então, se você não viu exemplo, se aconteceu alguma coisa no seu ministério que te entristeceu, ainda que o homem fale, se alegre no Senhor, exulta ao Deus da sua salvação, porque quem te salvou na cruz não foi um homem, quem te salvou na cruz foi Jesus. Então, amados, nós temos que parar de dar desculpa para dar as costas para o reino, nós temos que parar de dar desculpa para dar as costas para Jesus, porque foi Ele que nos salvou, não foi um homem. Não foi o homem, mas era um homem assim, muito conhecido, um homem que fazia prodígios, milagres e maravilhas. Amado, dom espiritual não leva ninguém para o céu, tá? Muitos, a palavra de Deus diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, e não entrará no reino de Deus. Os dons espirituais, eles são terrenos, eles são para ser usados aqui na terra, para que seja manifesta a glória de Deus. Mas os dons não levam a gente para o céu. É muito maravilhoso contemplar os prodígios, os milagres e as maravilhas. Só que os dons não vão nos levar para o céu, amados.
O que nos leva para o céu é o arrependimento. É a nova criatura que nós vamos nos forjar dia após dia. Porque a palavra diz que nós temos que nascer de novo se quisermos entrar no reino de Deus. Como nascer de novo, irmã Aline? Como? Entrando no ventre da minha mãe, como disse Nicodemos? Não. Nascer de novo do Espírito. A remissão total dos nossos pecados. O arrependimento. Através do batismo. Nós descemos as águas, nós nos arrependemos, nós aceitamos o Senhor e escrevemos uma nova história, deixando totalmente a caneta desse livro nas mãos de Deus para que Ele venha direcionar da melhor forma. Porque tudo que vem do Senhor, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável. Então, amados, o Senhor me trouxe aqui hoje para falar que ainda que tudo pareça uma bagunça, ainda que o homem esteja mentindo, não tenha cumprido com a sua palavra, ainda que as ovelhas estejam dispersas, ainda que estão levando contendas e divisões para dentro do templo, que não é lugar para ter isso, ainda que muitos tenham sido instrumentos de Satanás, até mesmo no reino de Deus, ainda com tudo isso se alegre no Senhor, porque é dele que vem a sua salvação, não é do homem. Não se entristeça, é lícito que isso aconteça, mas que não seja por meio da sua vida. Então se levanta, ainda que tudo isso esteja acontecendo ao seu redor, seja você a luz que ilumina a casa, não se esconda debaixo da cama, ilumina tudo que tiver ao seu redor. Traga Jesus para dentro de você cada vez mais. Se alegra. Eu sei que é bem verdade que muitas coisas têm acontecido no mundo espiritual, mas é lícito que isso aconteça para que a palavra do Senhor se cumpra. Mas ainda, amados, que tudo isso aconteça, confia no Senhor. Ele é o Deus da sua salvação, Ele que se entregou por você na cruz. Por isso, meus amados irmãos, que o Senhor nos chama e nos instrui, então, não ser como tem sido até aqui, mas ser alegres no Senhor. Ele tem o melhor, amados, para nós. Ele é o melhor para nós. Ele é o melhor. Ele foi e Ele sempre será o melhor para nós. Ele se entregou para quê? Para que nós não pereçamos. Sabe? Às vezes nós queremos materializar Deus. Vai chegar esse dia, amados, na glória. Sabe, eu aguardo ansiosamente esse grande dia. Vai chegar esse dia sim, amados, mas enquanto isso estamos aqui, matando os nossos leões todos os dias, estamos aqui contemplando a face do Senhor. Então o Senhor, Ele me trouxe aqui para falar para você: ei, não olhe, se inspire em Cristo, saiba filtrar as coisas. Existem coisas boas que nós podemos aprender com os nossos irmãos? Sim, muitas coisas boas, como eu tenho aprendido até aqui com os meus irmãos, mas tem coisas que o Senhor só vai revelar para você. Então é necessário que você tenha intimidade com Ele. Então, ainda que aconteça tudo à sua volta, saiba que Ele é a sua melhor parte. Ele é a sua melhor porção. Então fica com a melhor parte, fica com a melhor porção, fica com Cristo. Amém? Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olha para o autor e consumador da sua fé. Se você vê que a sua fé está fraca, olhando para o homem, não olhe para o homem, olha para Jesus que venceu até a cruz. Amém, amados? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.